Fala, turma! Então, estamos de volta aqui para a introdução aí do Software Design, né? Algumas aulas de apoio à construção da monografia criativa. Na última aula, nós aprendemos como inserir elementos na página mestre e também numeração de página de um documento. Esse vídeo eu pretendo fazer uma explanação um pouco mais longa, espero que não, mas um pouco mais longa, de como que vocês podem montar os primeiros layouts. Então, naturalmente, a questão do layout ela vai variar muito de um documento para outro, né? De uma monografia para outra. Cada um vai ter uma criação específica, muitos de vocês têm referências muito específicas daquilo que vocês querem. Então, a minha intenção aqui é fazer a inserção de textos em algumas páginas, o cuidado com o link dos textos, até porque vocês vão ter um grande volume de textos aí trabalhando nessas monografias. Então aqui eu vou fazer 3 duplas simples, mas que tem aí muito do que vocês podem utilizar na monografia. Na página seguinte, a gente pode fazer de fato a abertura dessa página com um texto, uma coluna de texto principal, que começa aqui, percorre na outra página, a inserção de legendas ou algum texto de apoio, que vocês podem colocar aí uma citação, colocar alguma legenda dentro desse texto, o uso de uma capitular, que eu acho que pode ter mais estilo, só para vocês verem que a utilização do grid certinho que a gente fez, para vocês verem como é que usa isso na prática, que é importante. E aí depois a finalização dessa página termina esse capítulo, que termina essa parte de texto, por exemplo, com uma imagem maior, uma imagem com uma legenda direcionada para a imagem, para a gente encerrar uma parte dessa diagramação. Um layout simples, mas que atende à utilização do grid e principalmente à questão da fluência dos textos, tá bom? Então, na sequência, eu vou mostrar como é que eu fiz esses layouts. Então vamos lá, eu vou reproduzir as mesmas páginas que eu criei para a gente ver como é que faz. Eu aproveito para, na prática, já com um layout, eu mostrar para vocês como é que se trabalha com algumas dessas ferramentas. Então, para fazer aquela abertura, né? Então vocês têm os abres, as aberturas de capítulo ou qualquer outra paginação que vocês queiram trazer uma pausa nessa monografia. Então o que eu faço? Para inserir imagens no InDesign, eu utilizo essa ferramenta aqui. É o F de Fábio no teclado, né? Se eu pressionar o F ali, ele já vai para essa ferramenta, né? Ou eu venho aqui, ó, e seleciono aqui o Rectangle Tool. Eu seleciono aqui essa ferramenta e eu abro um box de imagem do tamanho que eu quiser. Então, se eu quiser o tamanho de uma página, se eu quiser aqui o tamanho de uma página e mais uma coluna, se eu quiser aqui uma página e 3 colunas, eu posso determinar o tamanho que eu quiser para essa imagem, tá? Então eu venho aqui para inserir imagens no teclado Command D, Ctrl D para o PC, para quem está aí no Windows, ou vem aqui no menu File, Place. E aí eu vou selecionar uma imagem, peguei umas imagens testes aqui para o meu exercício, né? O InDesign aceita imagens de alguns formatos, JPEG, PSD, Illustrator, .ai, que são os melhores. Dá para você pôr PNG, mas eu não aconselho para dar saída de impressão. O ideal é você ter as imagens em JPG ou mesmo Photoshop nativo, .psd ou mesmo .ai. Isso seria o ideal para você não ter problemas na hora de gerar o PDF final para a gráfica. Pois bem, então selecionei aqui a imagem, vou dar um OK, a imagem é gigante que eu selecionei, e aí, ó, se eu pressionar a setinha preta, eu movimento o box de imagem, certo? Se eu selecionar a setinha branca, eu seleciono o conteúdo. Ó, eu consigo mexer o conteúdo dentro desse box. A minha imagem está enorme, eu vou reduzir a minha página, Command menos, para vocês verem o tamanho dessa imagem. Caramba. Aqui, ó. Ela é bem grande, veja só o tamanho dela. Se eu quero que essa imagem ela se redimensione automaticamente para o tamanho desse box, aí você só seleciona o box e o atalho é Command Option Shift E. Se eu clico aqui, ó, ele redimensiona a minha imagem para o tamanho do meu box, né? Ou na largura, ou na altura, o que for maior aí. E isso é muito bacana porque facilita bem. Você insere uma imagem, você dá Command Option Shift E.
ou Ctrl Alt Shift E para o Windows, tá bom? E aí, ó, a imagem já fica, eu vou fazer um ajuste, a imagem ela está um pouquinho menor, então eu pressiono sempre o Shift para não distorcer a imagem, isso é muito importante. E aí eu vou crescer a imagem, porque eu quero que ela seja uma imagem sangrada e enorme, tá bom? Então eu vou pressionar o W para a gente ver ela limpa, ó lá, perfeito, W de novo, eu tenho uma imagem enorme. Pois bem, só que eu quero que apareça o número de página, isso é opcional. Vocês podem não querer que apareça o número de página nessas imagens que ocupam a página toda, que ocupam uma dupla inteira, como você também pode querer que elas apareçam, né? A sua retranca, por exemplo, ou o número de página, como eu tinha criado anteriormente. Caso seja esse a vontade de vocês, um esquema legal é você clicar na imagem e vem aqui nessa janelinha de Effects. Quando eu clico aqui no Effects, eu tenho uma janela muito semelhante ao do Photoshop, muito semelhante ao do Illustrator, onde eu tenho misturas, né, de imagens, de cores que eu posso fazer aqui com alguns efeitos. Eu vou usar o efeito Multiply, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, e ele vai fazer exatamente isso, deixar essa imagem transparente. E aí ele aparece tanto a minha retranca quanto o número de página aqui embaixo, tá? Legal. Agora, eu quero colocar um texto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, pego uma ferramenta de texto, seleciono um texto aqui e vou colocar o título, que é a abertura do capítulo. Foi aí? Foi. Lindo. Aqui. Ok? Vou colocar e editar o tamanho da minha tipografia, né? Vou pôr aqui uma tipografia. Opa. Né? Vou pôr uma miríade bold, maravilha. Vou colocar aqui um tamanho, né, desse texto para ele ficar certinho. Vejam que na hora que eu ampliei o tamanho do meu texto no box, ele desapareceu e ficou esse vermelhinho aqui, ó. Né? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Ó, ficou essa caixinha vermelha. O que é isso? O texto está estourando o tamanho da caixa que eu criei. Para aparecer o texto aqui de uma maneira fácil, você pode fazer Command Option C, que ele vai redimensionar a caixa ao tamanho do texto que eu fiz. Tá? Isso é uma dica rápida e que vocês podem usar bastante aí, ó. Tá vendo? Está estourando ainda aqui, ó. Command Option C. E aí eu posso colocar esse texto. Puxa vida, esse texto ficou enorme. Eu quero esse texto bem menor. Então, ó, eu vou selecionar aqui e vou reduzir. Dica para redução de texto: Command Shift maior e menor no teclado, né? É ponto ou vírgula, dependendo do teclado que vocês têm aí. Então, Command Shift maior e menor. Se eu vou fazendo menor aqui, ó, eu vou reduzindo o tamanho do meu texto, tá? Então, eu vou colocar aqui o tamanho que eu acho que tem que ser, um tamanho que eu acho que é bacana. Deixa eu ver, ó. Aqui acho que tá legal. Né? Então, ó, vou descer aqui. A distância entre linhas, eu vou colocar o mesmo número do corpo para esses títulos, ó, para ele ficar mais próximo, né? E Command Option C. Ele diminui o tamanho do box e eu consigo redimensioná-lo, movimentá-lo. E eu vou colocar esse box aqui. Por exemplo, abertura de capítulo lindo aqui. Né? No outro acho que eu usei bonito, mas tudo bem. E aí aqui, ó, eu vou duplicar o texto, ó, pressiono Option, duplico o texto, vou colocar aqui o número 1, que é o meu primeiro capítulo, tá bom? Aí vou colocar aqui uma numeração para ele ficar maiorzinho, Command Option C. De novo, eu consigo pegar esse box e colocar ele aqui. Então eu consigo ter aqui, ó, a abertura de capítulo. Caso eu queira mudar a cor desse texto, eu posso selecionar esse texto e vir aqui, ó, seleciono o texto, algumas opções para mudar a cor. Eu posso clicar aqui em cima, ele me dá as opções de texto e de figura, né, de box, mas aqui, ó, de texto, e eu posso colocar a cor que eu quiser, né, nesse texto aqui, por exemplo. Ou mesmo eu posso selecionar o texto e vir nessa opção aqui, ó, swatches, que é igual ao do Illustrator também. Eu clico e eu tenho aqui uma barra para colocar cor em boxes, colocar cor aonde eu quiser dentro de uma paginação. Em texto também é a mesma coisa, tá bom? Então, legal. Então eu tenho aqui, ó, um texto. No outro layout eu fiz alguma coisa, que, se eu não me engano, eu coloquei aqui uma linhazinha que é para acompanhar essa linha que eu criei aqui da minha retranca.
essa linha, né? Eu simplesmente, opa, deixa eu fazer aqui, eu simplesmente peguei aqui a ferramenta de linha e aí eu pressionei com Shift para ele ficar 45 graus aqui, ó, certinho, ok? E simplesmente arrastei ele para fora da página, ó, criando aqui uma marcação que acompanha o meu projeto, tá bom? Essa linha eu coloquei ela na cor ciano, então eu fiz aqui uma abertura muito semelhante àquela que eu fiz lá em cima. Na sequência, eu vou fazer as outras páginas.